Olá a todos, quem está falando é o professor Hércules. Nesta aula vamos falar a respeito do histograma. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos da aula: reconhecer o histograma como um gráfico estatístico de distribuição de frequência com intervalo de dados. Interpretar as informações contidas no histograma e responder perguntas relativas a um histograma. O histograma é um gráfico de colunas justapostas, ou seja, todas juntas, que representa uma distribuição de frequência com intervalos de classes. Aí está um exemplo de um histograma. Reparem que as colunas, né, ficam todas juntas, então ele é um gráfico de colunas, porém as colunas ficam todas juntas. Né? No eixo horizontal fica a variável e no eixo vertical a frequência, geralmente a frequência absoluta. Distribuição de frequência, vamos estudar um pouquinho então a distribuição de frequência. Vamos fazer o contrário, né? Agora nós temos o gráfico, né, o histograma, né? Esses pontos aí que nós temos são os pontos médios dos intervalos, né? E essa tabela é a distribuição de frequência. Então repare que nós temos aí, ó, o primeiro ponto médio 154, né? E o primeiro intervalo é de 152 a 156. Tá? Repare que está indo de 4 em 4, né? 154, 158, 162. Por isso que os intervalos também estão indo de 4 em 4. Então, aí nessa minha distribuição de frequência, há 6 classes. Tá? A primeira classe é 152 a 156. A última é 172 a 176. Os limites da primeira classe inferior a 152 e superior a 156. O superior da segunda classe já é 160. E a amplitude do intervalo de classe é a diferença, né, entre esses dois limites. Ó. Então, 156 menos 152, que dá 4. Continuando a falar da distribuição de frequência, né? Os dados em distribuição de frequência são uma maneira de apresentar informações agrupadas. Neste caso, a variável pode ser expressa por um ponto, né, que é um único valor, ou por intervalos dentro de intervalos de valores. Então, essa tabela que vocês estão vendo, essa distribuição de frequência, referente ao número de filhos, está exemplificando, né, quando ela é expressa por um ponto, né, por um único valor, porque o número de filhos são valores, ou 0, ou 1, 2, 3 ou 4. A representação de um intervalo, ele é dado fechado à esquerda e aberto à direita. Né? E essa distribuição de frequência referente à estatura, essa sim é uma distribuição de frequência com intervalos. O primeiro intervalo vai de 120 a 129, fechado no 120 e aberto no 129. Interpretação. Agora nós temos aí o nosso histograma e vamos entender, né, através de algumas perguntas, se realmente a gente está compreendendo o que está acontecendo nesse gráfico. Então, quantos alunos tem esta turma? Como que eu faço para descobrir a quantidade de alunos, né? Nós vamos ter que somar as frequências que estão marcadas aí em cada retângulo. Então, 4 mais 9 mais 11, mais 8 mais 5 mais 3, que dá um total de 40. Então, a resposta, essa turma tem 40 alunos. Continuando com a interpretação, o mesmo gráfico, agora uma outra pergunta. Quantos alunos têm estatura superior a 168 centímetros? Na resolução, nós vamos somar o 5 com o 3, que vai resultar em 8, né? Porque os dois últimos retângulos é que são acima de 168. Então, resposta, 8 alunos.
Um outro histograma que nós temos aí, referente agora ao HDL de indivíduos, né? E as frequências. Então a pergunta é: quantos indivíduos têm HDL superior a 55? Reparem que vocês têm aí no histograma, no eixo horizontal, o valor 55 e nós temos 3 retângulos à direita do valor 55, ou seja, como está querendo acima, né, é à direita. Então, a resolução, nós vamos somar as frequências desses 3 retângulos. 4 mais 1 mais 2, que é igual a 7. Resposta: 7 indivíduos. Chegamos então no final desta aula, vimos o histograma. Procurem fazer os exercícios propostos e entrem nos plantões para esclarecer as dúvidas. Uma boa semana e até breve!